Originário dos povos amoritas, que habitavam a região sul do deserto árabe, os babilônios promoveram a dominação dos acadianos. Os amoritas realizaram um processo de expansão territorial que alcançou várias cidades da Mesopotâmia. Em meados do século XVIII a.C., o rei Hammurabi consolidou o primeiro império babilônico. Durante o seu governo centralizador e autoritário, Hammurabi ergueu a cidade de Babilônia, que se transformou em um dos mais importantes centros urbanos e comerciais da antiguidade. Além disso, Hammurabi foi responsável por um importante conjunto de leis talhadas em um monumento de pedra conhecido como o Código de Hammurabi, ou Lei de Talião. Esse instrumento jurídico, de forma geral, determinava a execução de penas que se igualassem aos prejuízos causados por algum delito, falha ou acidente. Mesmo consolidando esse conjunto de leis e conduzindo o crescimento e a prosperidade do Império Babilônico, uma série de revoltas internas e a invasão dos cassitas e hititas provocaram o esfacelamento do Império Babilônico em diferentes reinos. No ano de 1300 a.C., os assírios foram responsáveis por subjugar todos os reinos que outrora eram dominados pelos babilônicos. Somente no século VII a.C., a queda dos assírios mediante as investidas dos caldeus e medos possibilitou o reavivamento do Império Babilônico. Durante o governo de Nabucodonosor, a civilização babilônica viveu um período marcado por grandes conquistas militares e execução de diversas outras obras públicas. Foi nessa época que os famosos jardins suspensos da Babilônia foram construídos, que figura entre uma das principais construções arquitetônicas do mundo antigo. Além disso, foi do governo de Nabucodonosor que os hebreus foram escravizados pelos babilônicos. Esse episódio é marcado dentro da cultura judaica como o período do cativeiro da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor, os persas realizaram a invasão de Babilônia. A Babilônia estava situada na parte sul da região conhecida como Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. As suas ruínas encontram-se a norte do centro da cidade atual de Hila, capital da província de Babil, no Iraque. A civilização babilônica existiu do século XVIII até o VI durante a Idade Antiga. As planícies aluviais da Mesopotâmia, região que compreendia a Babilônia, eram perfeitas para a elevada produção de alimentos. Era feito o cultivo principalmente de cevada. A cevada era usada como meio de pagamento de salários e em rações diárias, sendo também utilizada como a base para a manufatura de uma bebida natural, a cerveja. Outros produtos eram o óleo de linhaça e de gergelim, linho, trigo e hortigranjeiros. Rebanhos de ovelhas e cabras pastavam nos campos fora da estação. O gado pastava quando havia água suficiente. Outros alimentos comuns eram as tâmaras e o óleo de gergelim. A Babilônia tinha uma grande indústria lanicultora. Durante o reinado do imperador babilônico Hammurabi, de 1800 a 1700 a.C., temos depoimentos que indicam a existência de um profissional especializado na arte de preparar e embelezar os alimentos. Esse cozinheiro, mais conhecido como Nuhant-Mun, era bastante privilegiado por conta da sua habilidade em preparar raras iguarias que deveriam aguçar os sentidos das autoridades da época. Em várias situações se fazia uso de água fervente, gordura e brasas para incrementar o prato. As carnes eram bastante apreciadas, sendo preferido o consumo de carne vermelha retirada de gazelas, cabras, cervos, vacas e carneiros. O preparo dessas iguarias era feito por meio de diferentes utensílios, como caçarolas de barro e grandes caldeirões de bronze. Muitas vezes, algum tipo de molho também era elaborado, sendo comum a utilização de condimentos feitos a partir do marcante sabor do alho. Da mesma forma, os alimentos de origem vegetal sofriam um processo de preparação semelhante.
Além de tais pratos, os povos mesopotâmicos também fabricavam bolos de diferentes tamanhos e sabores que eram acompanhados por cervejas e vinhos produzidos a partir da fermentação de vários frutos e grãos. Outras opções de comida bastante apreciadas eram os queijos, guisados, sopas e frutas cristalizadas. Recentes investigações apontam que a civilização do Oriente Médio também fabricaram as primeiras pizzas, sendo estas feitas de pão sírio com cobertura de carne e cebola. Não se limitando ao desenvolvimento de pratos salgados, os povos mesopotâmicos também inventaram doces que pediam o uso de massas folheadas. O processo de expansão dos povos árabes e do Império Turco-Otomano provavelmente carregou essa milenar tradição gastronômica e até mesmo influenciou no desenvolvimento dos deliciosos pasteizinhos portugueses e outras conhecidas sobremesas europeias, como strudel e sfogliatelle. As dificuldades de preparo são, no geral, desconhecidas, mesmo se havia alguma de relevância, parece ter se perdido nessa distância temporal que nos separa da civilização babilônica. Assim, os estudos que indicam que a parte mais pobre da sociedade tinha mais problemas no que diz respeito à posse de comidas, mas nada que seja exacerbado até onde as pesquisas chegaram. Na questão da posse e distribuição de alimentos, se nota uma prosperidade impressionante, dada a época e localidade que se estabeleceram. O historiador Jean Bottero observa que os mesopotâmicos possuíam um estoque impressionante de mercadorias, que compunham suas refeições diárias e temperavam seus alimentos, com óleos, produtos como óleo, gergelim e sal. E observa ainda que todos esses ingredientes nativos eram tão variados que, pelo que sabemos, os mesopotâmicos nunca importaram do exterior, por assim dizer, apesar da intensidade e extensão geográfica de seu comércio. Essa prosperidade citada influenciou a cultura babilônica enormemente, como se nota, por exemplo, no Festival Akito, considerado por teóricos como um semelhante ao nosso Ano Novo. Celebrava na primavera a prosperidade da cevada e renascimento das plantações, recurso alimentício, sendo que seu ponto alto era o banquete farto, e que mesmo os desfavorecidos hierarquicamente podiam esbanjar mais dos bens da cidade. Era o alimento como máxima celebração. Outros traços dessa influência da alimentação se dão na mitologia. Na primeira epopeia da humanidade, a Epopeia de Gilgamesh, texto fundador da base dos heróis na literatura, tem certas passagens que expressam uma grande importância do alimento. A comida vem como elemento humanizador. Nesse contexto, ser mortal e ser humano significa se alimentar. O banquete é um traço do estado de estar vivo, como se nota pelo seguinte trecho. Eles colocaram comida na frente dele. Eles colocaram cerveja na frente dele. Enkidu não sabia nada sobre pão como comida. Sobre cerveja não havia sido ensinado. A prostituta falou para Enkidu dizendo: Coma a comida, Enkidu, que é a maneira que se vive. Beba a cerveja como é costume da terra. Enkidu comeu a comida até estar saciado e bebeu 7 jarros de cerveja, então tornou-se comunicativo e cantou com alegria. Ele estava exultante e seu rosto brilhava. No trecho Enkidu, criado pelos deuses para ser mais próximo dos animais, passa pelo processo de se humanizar através do ato de comer, de sentir prazer enquanto come, sentir-se então vivo. Em oposição a essa ideia, para os mortos na concepção babilônica, não restava mais alimentos no submundo. Depois de sair do estado de vida, o sujeito seria destinado a uma terra seca e seria alimentado apenas de argila no lugar do pão e água, suja no lugar da cerveja, vinculando a prosperidade do alimento com a prosperidade do espírito em vida, vindo a influenciar depois de diversas outras culturas que nos formam e trazem a nossa concepção de alimento, que relaciona o instinto e a cultura. A sociedade babilônica era dividida dessa forma. No alto da estrutura política estava o rei, monarca absoluto que exercia o poder legislativo, judicial e executivo. Abaixo dele havia um grupo de governadores e administradores selecionados. Os prefeitos e conselhos de anciões da cidade eram encarregados da administração do local. É chamado Código de Hammurabi, uma compilação de 282 leis na antiga Babilônia, atual Iraque,
composto por volta de 1772 a.C. Hammurabi é o sexto rei da Babilônia, responsável por decretar o código conhecido com seu nome, que sobreviveu até os dias de hoje em cópias parcialmente preservadas, sendo uma na forma de uma grande estrela, monólito de tamanho de um humano médio, além de vários tablets menores de barro. A sociedade que produziu o Código de Hammurabi era uma sociedade estratificada. As disposições determinam qual comportamento é pertinente para cada classe. A sociedade babilônica tinha por base a desigualdade. A primeira classe e mais numerosa era a dos Willow, os cidadãos, proprietários, camponeses, artesãos e comerciantes. Em posição intermediária estavam os Musaquino, são os semilivres, entre livres e escravos. Era formado por antigos escravos, homens livres desclassificados, plebe, muitas vezes estrangeiros. Abaixo destes estava a classe dos escravos, árido, resultante sobretudo da guerra, mas também determinado pelo nascimento, em virtude da sua hereditariedade. As disposições presentes no Código contemplam todas as classes, mas podemos observar que a legislação é feita com total parcialidade em favor da classe superior, os Awilon. A maior parte dos artigos dão a entender que somente eles possuem direitos, pois frequentemente lemos a palavra Awilon, e não há qualquer expressão mais genérica que demonstraria imparcialidade. No parágrafo 271 temos: se um Awilo alugou animais, um carro e seu condutor, dará 3 parsiquitum de grão por dia. No 272 está escrito: se um Awilo alugou só o carro, dará 4 uitum de grão por dia. Nos parágrafos 53, 55 e 56, temos exemplos de disposições que demonstram a preocupação com a racional utilização da água. Se alguém é preguiçoso em ter em boa ordem o próprio dique e não o tem em ordem, e em consequência nele produziu-se uma fenda e os campos da aldeia foram inundados pela água, aquele cujo dique produziu-se a abertura deverá ressarcir o grão que fez perder. Se alguém abre seu reservatório de água para irriga, mas é negligente e a água inunda o campo do seu vizinho, deverá ressarcir o grão conforme o produzido pelo vizinho. Se alguém deixa passar a água e a água inundar o cultivo do vizinho, deverá indenizá-lo pagando para cada 10 gan, medida de superfície, 10 gur, medida de volume de grão. Como exemplo prático, no Código de Hammurabi constavam 3 leis sobre cerveja. A primeira determinava que a todos os visitantes de uma residência deveria ser oferecida cerveja como sinal de hospitalidade. A segunda estabelecia uma ração diária de cerveja dependendo da posição social do indivíduo. Um trabalhador normal recebia 2 litros, funcionários públicos 3 litros, administradores e altos sacerdotes 5 litros. A terceira determinava que uma pessoa que fabricasse cerveja ruim deveria ser condenada à morte por afogamento em um barril de sua própria bebida. Com as diferenças de pagamento e de disponibilidade de recursos, como explicitado nos parágrafos antecessores, há diferenças também na forma de se alimentar. E um prato típico seria o turru, uma receita que acreditam, por conta de documentos e a época necessária para o uso dos ingredientes, não ter sido um prato comum para todos, em todos os dias, mas sim algo mais específico do festival Akito, o Ano Novo Babilônico, que já foi citado mais acima. Segue a receita. Em acádio tem um trecho que foi traduzido para o português usando de algumas referências, mas que tem termos que não têm uma tradução direta, por isso a gente manteve e vai explicar depois. Em português, turru é usada carne de pernas de cordeiro, prepare água, adicione gordura, esquente. Adicione sal, cerveja, cebola, rúcula, coentro, samido, cominho e beterraba.
Coloque os ingredientes no recipiente e adicione o pó hortense triturado e o alho. Polvilhe a mistura cozida com coentro por cima. Adicione churruti nu e coentro fresco. As referências que foram usadas na tradução foram de Goiko Bariamovich, já que seriam mais próximo, por não termos os significados originais que realmente eram usados na época, apenas teorias. Então, o Goiko Bariamovich, que é um especialista na cultura síria e, portanto, na língua acádia, ele define, primeiro, o samido, que foi citado ali em cima, como provavelmente se referindo à chalota persa. A chalota ela se assemelha muito à cebola e ao alho, que são os exemplos mais próximos que nós temos na nossa cultura. E segundo o Churrutinu, que foi dito, ele é tido como alho poró egípcio para o Bariamovich, mas para o Botero ele já se refere a algum tubérculo ou vegetais de raiz. Acredita-se que todos comiam na época do festival, mas fora isso, se fosse comida no cotidiano, seria só pelas classes mais altas, já que era pouco acessível o preço da carne de cordeiro se comparado com pão e outros alimentos da época. Então, ele se tornava algo especial por conta da quantidade que era gasta na sua produção. Sem dúvida, os hábitos alimentares dos mesopotâmicos influenciaram profundamente a preferência gastronômica de todos os povos que hoje habitam a região do Oriente Médio. Além disso, muitas das caras e tão prestigiadas receitas da alta cozinha europeia também devem prestar tributo às múltiplas contribuições e invencionices dos antigos povos que um dia ocuparam as férteis regiões localizadas entre os rios Tigre e Eufrates.